Olá, tudo bem, meus queridos? Voltamos hoje então para ver a nossa segunda aula, que vai falar de um assunto importantíssimo nas leis sistêmicas da constelação sistêmica familiar, que são as 3 leis do amor de Bert Hellinger, que criou a constelação sistêmica, e que vocês vão ter isso na última aula. Bem, o que são as 3 leis do amor? São princípios básicos que regem tudo o que nós vamos estudar hoje e aquilo que faz com que deixe nossa vida mais tranquila, mais livre, ou deixe nossa vida amarrada, deixe nossa vida presa, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer um breve relato, porque vocês têm um texto no site que está explicando tudo, desde o que é a constelação, como que a gente trabalha e também como funcionam essas 3 leis. Bom, a primeira lei é a lei do pertencimento. A lei do pertencimento é a lei que fala de que eu pertenço a uma família, a um sistema familiar. Eu nasci do meu pai, da minha mãe. O meu pai e minha mãe, cada um tinha o seu sistema familiar. Então eu pertenço a esse sistema. Eu goste ou não dos meus pais, se eu me dou ou não me dou com os meus pais, se eu julgo ou não julgo os meus pais, se eles me largaram e me deram para adoção, é irrelevante. Irrelevante. Por quê? A gente explica. Porque eles nos deram a vida veio através deles. Eles poderiam ter abortado. Aí você não teria nascido, entende? Então esse é o princípio, eu pertenço, é um pertencimento. Assim como eu entro numa empresa, eu pertenço àquela empresa. Eu pertenço, quer eu gosto, quer eu não gosto, quer eu me dou bem com o patrão ou com os funcionários, eu pertenço. Eu fiz um concurso público para o magistério, eu pertenço ao magistério. Eu sou parte. Então, eu tenho que ser grato a isto. Essa é uma das primeiras leis. Depois vem a lei da ordem ou da hierarquia. O que veio antes tem precedência. Eu preciso respeitar a ordem. Tanto é que vocês lembram, no início eu falei que constelação tem a ver com posicionamento. Quem veio antes? Em que ordem eu estou dentro da minha família? O meu pai e minha mãe são os maiores. Os meus avós, meus bisavós são os maiores ainda, que eles vieram antes. Eles desbravaram. Se eles fizeram certo ou errado, não importa. O que importa é a ordem. Qual a ordem? Eu sou filho primeiro, segundo, terceiro, quarto. Qual a ordem? Isso é muito importante. A hierarquia, o respeito à hierarquia, respeito à autoridade. Numa escola, quem manda? O diretor. Ah, mas eu não gosto porque não sei o que. Não interessa. Ela é a diretora. Ela está numa hierarquia a mais do que você, né? Então, esse respeito às ordens, às leis sistêmicas vai nos dar tranquilidade. A outra é a lei do equilíbrio, da troca. E a gente chama também do dar ou do receber, que é uma lei fundamental para os relacionamentos. Eu dou com uma mão e tenho que receber com a outra. Eu dou com uma mão e recebo com a outra. Porque se eu der mais, vai ficar ruim. Se eu der mais no relacionamento, eu fico acima. Cada vez que eu der mais, eu subo um patamar. O outro tem que subir um pouquinho para dar o equilíbrio e assim por diante. Então, a lei do equilíbrio é muito importante no relacionamento. E essas 3 leis, então, vêm fazer com que nós consigamos a ter uma vida mais tranquila, mais equilibrada e mais feliz.